Oi, gente, tudo bom? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre modernismo aqui no Brasil? Vamos lá? Então, por que é tão importante estudar o modernismo brasileiro, né? O movimento modernista. Vou te dar dois motivos. O primeiro deles é que o modernismo vai ditar uma tendência que acabou se perpetuando até hoje na nossa literatura contemporânea. E o segundo ponto, que é muito importante também, é um dos conteúdos que mais caem na prova do Enem. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a primeira fase do movimento modernista. Para quem não sabe, o modernismo ele se dividiu em 3 fases que possuem características bem distintas. E hoje a gente vai conversar sobre a primeira delas, que vai surgir, vai ter como marco inicial a Semana de Arte Moderna e vai perdurar aí até mais ou menos o iniciozinho do até o iniciozinho da década de 30. Então a gente vai ter aí de 1922 a 1930, o que a gente chama também de fase heróica ou primeira fase do modernismo, tá bom? Que características, vão marcar este período? Então a gente tem algumas características essenciais que você não pode esquecer de jeito nenhum, tá? É uma fase marcada pelo rompimento. Que tipo de rompimento? Rompimento com a academia, por exemplo, com a Academia Brasileira de Letras, ou tudo que se refira ao academicismo, tá certo? E o rompimento com o passado. Então, tudo que se referia a movimentos literários anteriores à Semana de Arte Moderna, por exemplo, ou então a escritores que eram uma elite intelectual da época dentro das academias, vai ter aí uma quebra, um rompimento. Tá certo? Outro ponto que é muito importante é a questão do experimentalismo e da pesquisa estética. Então, eles estavam buscando ali uma originalidade. Então, eles se utilizavam de muitos experimentos linguísticos para tentar criar uma literatura que fosse verdadeiramente nova. Tá certo? O uso dos espaços urbanos, é muito característico dentro das obras modernistas desse primeiro momento. Por quê? Estava vivendo o boom da urbanização. O Brasil estava no momento em que a zona rural estava saindo para as grandes cidades. Era um momento também de imigração europeia e isso vai acabar refletindo na literatura da época, certo? Outro ponto que não podemos esquecer de jeito nenhum é a questão do nacionalismo. Existia um nacionalismo que era crítico, porque entendia as mazelas e as dificuldades do país, mas ao mesmo tempo ufanista, porque apesar dessas dificuldades, ele amava a pátria acima de qualquer coisa. E isso fazia também com que ele tivesse a busca por uma linguagem que fosse realmente brasileira. Nós sabemos que falamos a língua portuguesa, mas que o jeito que nós falamos é muito diferente da forma com que Portugal fala, Então eles buscavam de fato essa fala do brasileiro, tá certo? Ora, um sentido destruidor de rompimento só podia gerar o quê? Uma renovação artístico e literária, Então, se nós pudéssemos resumir todas as características dessa primeira fase, seria essa renovação na literatura e nas artes como um todo, tá? A gente tem que lembrar que a Semana de Arte Moderna, ela vai ditar também muito do que temos nas artes em geral, tá certo? Tudo que a gente trata, quando a gente fala de literatura, é importante que a gente entenda que o contexto histórico, social e cultural da época, ele é reflexo da nossa literatura, tá certo? Então, é importante entender tudo o que estava acontecendo naquele período para que a gente possa compreender a escrita da época também, tá certo? Então, existem alguns momentos históricos que aconteceram nessa década que vão impactar diretamente na nossa literatura. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar na crise de 29, A queda da Bolsa de Nova York vai gerar uma crise mundial que obviamente vai afetar o Brasil. Então isso também interfere na nossa literatura, tá? Outro ponto importante desse contexto, vai ser a revolta tenentista, o surgimento do comunismo, tá certo? E o fato dessa primeira fase modernista estar num período situado entre guerras. A gente tinha terminado a Primeira Guerra Mundial, já estava na iminência de uma Segunda Guerra. Então, esse estar
nesse entre guerras, né, vai também impactar diretamente a literatura. E aí, obviamente, nós temos também como característica dentro desse cenário histórico, né, a ideia de São Paulo agora como um centro cultural. Vamos lembrar que o Rio de Janeiro é a capital do Brasil e também é o ponto cultural. Ela fazia muito a ponte entre a Europa e o Brasil. E nesse momento, a partir da semana de 22, nesse primeiro momento modernista, nós vamos ter São Paulo não apenas como um centro econômico, mas agora também como um centro de efervescência cultural, tá certo? E óbvio que a culminância de tudo isso, de todo esse contexto histórico, vai ser a semana de 22, né? Que vai ser importantíssima para a literatura, para outras artes e também para o contexto social da época, tá certo? Ok? Quando a gente fala de semana de 22, primeira fase ou primeiro momento do modernismo, a gente tem que lembrar de alguns nomes que foram importantes e que encabeçaram o movimento. A gente tem o grupo dos 5, por exemplo, que foi o grupo que de fato encabeçou a Semana de Arte Moderna e que vai dar continuidade à primeira fase do modernismo. Então nós temos Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Pique, Tarsila do Amaral. São 5 artistas, né? Nós temos 2 pintoras, 3 escritores que vão fazer a diferença na literatura daquela época. Esse grupo dos 5, ele vai perdurar durante o primeiro movimento modernista com algumas alterações, né? Sendo que dessa equipe, desse clã, a gente pode retirar 2 nomes que foram importantíssimos, né? Que é o Oswald de Andrade e o Mário, que a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Outra coisa que a gente não pode deixar de falar foram os movimentos que aconteceram dentro desse movimento modernista, né? Então nós tivemos alguns grupos modernistas, né, que tinham ali também características próprias e que ajudaram a projetar esse movimento, tá certo? Então nós vamos ter, por exemplo, o Manifesto Pau-Brasil, né? Que ele vai tratar da questão da valorização, do nacionalismo. Depois a gente vai ter o movimento verde-amarelismo, que também ficou conhecido como Escola da Anta. Esse movimento ele vai de encontro ao Manifesto Pau-Brasil, porque eles acreditavam que esse manifesto ele estava muito afrancesado, ou seja, estava bebendo muito na fonte francesa da literatura e da cultura, e eles queriam uma coisa que fosse de fato brasileira, como a gente já conversou, né? Então eles buscam até mesmo a questão do primitivismo, né? De se trabalhar alguns temas indianistas, de buscar até a língua, algumas línguas indígenas, enfim, tem toda essa questão. E depois a gente vai ter o movimento antropófago ou antropofágico, né? Que vai tratar também dessa imersão na cultura brasileira, desse buscar se apropriar do que de fato é nosso e esquecer um pouco ou quase que completamente, né? O que se tinha como cultura europeia ou literatura europeia, tá certo? Então esses 3 movimentos eles vão ser muito importantes para essa primeira fase, como uma tentativa de se autoafirmar também, tá? E a gente ainda tem a revista Claxon, que ela vai ser responsável por divulgar os escritos, os manifestos, né? E por fazer, de fato, a divulgação desse primeiro movimento. Estamos falando aqui sempre, gente, de autoafirmação. É um movimento extremamente novo, né? E que precisava de apoio, precisava se autoafirmar e precisava se mostrar para a sociedade da época, tá certo? Já falamos de características, de contexto histórico e agora a gente precisa citar os 2 autores que eu já falei lá atrás, né? Que encabeçaram esse movimento e que vão ser de fato a essência dessa primeira fase. O Oswald e o Mário de Andrade são completamente opostos, né? Eles têm o mesmo sobrenome, mas não são primos, irmãos, não tem nenhum grau de parentesco e tem aí nas suas características pessoais, emocionais, assim, muito distantes um do outro, tá certo? Então a gente tem o Oswald de Andrade, por exemplo, como um agitador cultural, como aquele que gosta de chegar chegando, ele gosta de chocar a sociedade, né? Já o Mário de Andrade não, ele era muito mais introvertido, mais quieto, mais tranquilo. Então a gente tem um Oswald de Andrade que ele fala o que vem
na cabeça dele e escreve também o que vem na cabeça dele. Ele se usa bastante do experimentalismo, né? É extremamente autêntico. A gente já tem o Mário de Andrade, que é um pouco mais técnico. Ele, como ele mesmo coloca, ele tem um impulso inconsciente, né? Ele joga no papel tudo que está na cabeça dele, mas depois ele vai fazendo os recortes e moldando o texto que ele quer que o público veja. A gente tem um Oswald de Andrade que vai contra, né, as convenções. Eu não estou falando só de convenções linguísticas, de convenções literárias. Ele também vai contra as convenções sociais, como, por exemplo, arrotar em público. Ele ia de chinelos para eventos que ele precisaria estar ali com traje de gala, por exemplo, né? Ele gostava, mas tudo isso intencionalmente, né? Já o Mário, por ter aquele caráter mais introvertido, né? Uma personalidade, na verdade, mais introvertida, ele não se metia muito nesses... não adentrava muito nessa vibe aí do Oswald de Andrade, tá certo? Mas os dois se complementavam na literatura, né? E foram importantíssimos para que o movimento tivesse vida de fato, né? O Mário vai ser ali o mentor intelectual e o Oswald vai ser o idealizador desse movimento literário, tá certo, gente? Então, quando a gente tratar de movimento modernista, se você estiver lendo alguma coisa sobre isso, ou se cair lá na prova do Enem, lembra desses dois nomes, tá certo? E lembra dessa principal característica de renovação cultural, artística, que você vai se dar bem com certeza. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso resuminho de hoje. Não deixa de curtir, de compartilhar e leia mais sobre o modernismo. Você vai se encantar com esse momento e esse movimento, tá certo? Tchau, tchau!